São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar Sedom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jurai-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos abrir um texto lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa é a palavra de Deus. Eu queria que a gente voltasse lá para o Gênesis capítulo 25, onde a gente vai começar a pensar nessas verdades. Eu às vezes leio os textos da Bíblia e falo assim: essa geração parece assim. Esse é um dos textos que ao lê-lo, eu penso exatamente, esse texto aqui está falando da nossa geração. Aí eu começo a perguntar: será um problema de geração ou da natureza humana? Porque esse texto, ele está distante de nós mais de 3.000 anos. Então não nos parece que o que o texto está falando aqui é de um problema de geração. O texto está falando do problema da natureza nossa. O ser humano, a natureza intrínseca da gente é assim. Ela tende a ser assim. E precisa tomar cuidado. O que nós temos aqui nesse texto? Algumas coisas importantes. Eu não vou gastar muito tempo sobre a primeira ideia que vem no texto, no versículo 19, embora seja extremamente importante, porque eu devo retomar isso mais tarde, quando estiver pregando Gênesis 27. Mas é interessante perceber aqui que Isaque era um homem de oração. A Bíblia que nos fala que ele orou pela sua mulher, no versículo 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Acho interessante essa ideia. Há muita esterilidade nas nossas famílias. Maridos estéreis, mulheres estéreis. Né? O texto aqui está falando de esterilidade física, mas há muita esterilidade de alma. E a gente precisa aprender a orar para que o Senhor não permita que essa esterilidade continue. Agora é curioso, porque o texto nos fala que ele orou e a sua mulher concebeu. Mas a gente tem a impressão de que ele orou e a mulher concebeu. Ele veio para a reunião de oração na quarta-feira, a mulher orou pela esposa dele, a esposa dele, que estava doente, sarou. Mas olha o versículo 60, o que nos fala? Depois nasceu o irmão, e diz o texto: era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. E você que é bom de geografia, né? Como eu costumo brincar, você que é bom de geografia pode calcular quanto tempo foi
entre o início da oração dele e a resposta da oração? Quanto tempo? Não vi ninguém respondendo, imagino que ninguém fazia cálculo, né? 20 anos. Se ele casou aos 40 anos, né? Agora 60 anos, isso significa que ele orou 20 anos. Você que está aí orando por um ano e já está cansado ou cansado? Isaac orou 20 anos pela mulher dele. Eu imagino ele todos os dias, dizendo a Deus, Deus, faz um milagre no corpo da minha esposa. O Senhor pode fazer isso, eu vi isso acontecendo na minha mãe, eu sou fruto disso. Eu já vi milagres acontecendo, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Né? Homem de oração. Aí nós entramos na história de dois meninos aqui, Esaú e Jacó. Esses dois meninos nascem nessa família, fruto dessa oração de Isaac. E diz a Bíblia que já no ventre deles eles brigavam. E a coisa foi tão perturbadora e tão inquietante que Rebeca um dia falou, Deus, mas que coisa estranha. Um negócio aqui no meu ventre, né? E aí Deus vem e diz, não, pode ficar tranquilo, é assim mesmo que vai ser. Dois povos, duas nações há no teu ventre. E dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho vai servir ao mais moço. É por aí mesmo. Aí o texto nos diz que nasceu Esaú e Jacó, literalmente, nasceu pegando o pé do irmão. Você acha que seus filhos pegam no pé um do outro? Aqui, literalmente, já no ventre, eles estão pegando o pé um do outro, né? Já nasce grudado, né? E essa experiência é uma experiência extremamente importante, porque agora os meninos vão nascer com visões completamente divididas, um lar também dividido por predileção, porque o texto aqui nos fala que Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, talvez porque fosse um menino mais guerreiro, mais forte, mais metido a valentão, né? Não é isso aí? Homem gosta desse tipo de filho, bravo, assim, né? Que vai para a escola, ninguém faz bullying com meu filho, né? Porque ele é tourinho, né? E Isaac gostou desse menino. Era caçador, ia para lá, independente. E Jacó, diz a Bíblia, que ele era pacato. Ele era de casa. E Rebeca já se identificou mais com Jacó. E daí, gente, vocês podem ter certeza, lá na frente, eu quero estudar um pouco mais sobre isso aí. Vocês vão ver as consequências disso. Seríssimas. Quando você opta por amar um filho mais do que o outro, você não está sabendo o mal que está fazendo para eles. E as consequências graves que isso traz em família. Traz competições muito sérias. Esses meninos já brigavam desde o ventre, então agora os pais reforçam essa atitude, tomando posições de gostar mais de um do que de outro. Então, muito cuidado com essa questão de predileção por filhos. Você pode até ter um filho com o qual você se identifica mais, mas predileção não. Não faça isso não, porque não é bom para eles. Isso é péssimo para eles. Você vai jogar um contra o outro, vai gerar uma competição em casa muito ruim. E o texto aqui nos fala, e o centro desse texto aqui vai exatamente para a figura de Esaú e Jacó. Um dia Esaú chega do campo, diz a palavra de Deus, que quando ele chega do campo, ele chega esmorecido, ele chega arrebentado. Provavelmente passou um tempo, estava com muita fome, e Jacó estava fazendo um prato de sopa de lentilhas. Você já comeu sopa de lentilhas? Ou trenzinho sem graça, né? Ou trenzinho sem graça e sopa de lentilha. Picanha, gente, é coisa boa. Picanha é coisa boa, né? Camarão é coisa boa. Agora, sopa de lentilha tem que ter uma força de vontade tremenda, né? Mas Esaú está com muita fome. E quando ele sente o cheiro daquele negócio ali, pode ser o que for, ele está achando que é a picanha da vida. E Jacó, que não era flor que se cheire, né? O próprio nome de Jacó significa que ele é um enganador, um suplantador, um malandro, né? Jacó fala para ele quando ele pede, me dá um pouco dessa comida. Ele disse, dou. Você me dá o seu direito de primogenitura? Você me vende ele? Eu troco por você. E Esaú, diz a Bíblia, que ele despreza o seu direito de primogenitura e fala, que me vale esse direito de primogenitura? Eu estou aqui esmorecido, morto de fome. Uma promessa de Deus para a minha vida. Fica com esse negócio aí, me dá esse prato de sopa de lentilhas.
Ele come exatamente isso aí. Meus queridos, esse texto é um texto extremamente pós-moderno. Porque eu acho que um dos graves problemas que nós temos aqui é esse fascínio do caminho mais curto. Da gente querer atalhos na vida e gostar de atalhos. De olhar para as coisas e querer as coisas imediatas. Nós somos uma geração que não gosta de pagar tempo com processos. Nós não suportamos a ideia de esperar. A gente já quer entrar numa empresa e ser chefe dela. A gente quer começar a namorar e já ir para a cama. A gente é uma geração que se irrita com qualquer atraso. Eu me lembro de uma impressora que eu tinha, que ela era uma impressora lenta demais. E quando eu ia imprimir um texto, além da lentidão, ela tinha um negócio de fazer assim, como se estivesse cansada. Eu falei, não aguento esse negócio aqui, né? Mas hoje a questão que a gente briga, às vezes, no nosso computador, é questão de 30 segundos. A gente fica irritado por causa de 30 segundos. A gente não aguenta mais esperar. Processos são muito complicados. A gente quer comer a comida, a gente coloca o arroz ali no fogo e já quer comê-lo. A gente não quer nem que ele cozinhe. Essa atitude muito contemporânea, essa atitude do caminho mais curto, nos leva ao imediatismo. É essa questão da gente tentar satisfazer as necessidades imediatas. Os meus desejos não podem ser deixados para depois. Esaú está com fome, Jacó tem o prato, então é sopa no mel. E Jacó o leva a jurar por isso. Ele jura por isso. Uma decisão que vai mudar a vida inteira dele. Mudou completamente o foco da vida dele. As opções erradas que nós fazemos, às vezes, por causa de imediatismo, custam para nós a vida inteira. E é o que nós percebemos aqui. Nós somos desafiados constantemente a esperar, a resistir, a dizer não está na hora, não é o momento. Somos uma geração, e isso está acontecendo cada vez mais, a geração dos desejos imediatos. Nós queremos as coisas imediatas, nós queremos a bênção sem pagar preço. Nós temos aí uma atração irresistível de homens e mulheres que vão atrás de pessoas ungidas, que vão agora orar e tudo vai resolver na minha vida, coisas que eu já desfiz, desorganizei e baguncei a vida inteira. Eu quero que agora uma pessoa chegue, ore e resolva tudo. Eu não quero pagar preço de perdão, de lágrimas, de arrependimento, de jejum. Eu quero a coisa pronta. E ai de Deus se Ele não fizer para mim no tempo meu. Ele está pensando que eu sou o quê, hein? Como assim? Nós somos a geração que queremos as coisas, mas nós não queremos pagar preço de nada. Nós não queremos devoção, nós não queremos busca, nós não queremos nada, nós queremos simplesmente resolver o problema que está acontecendo. Por isso que as pessoas estão aí buscando experiências novas. Vão lá, caem numa reunião, já estão ungidas, agora acabou todo o problema. E volta para casa dando patada, fazendo do mesmo jeito, não mudou nada na vida, aí fica com raiva de Deus. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, eu caí no espírito. Eu falei, você levantou no espírito? Porque cair, está um monte de gente caindo aí. Mas o problema é que nós estamos dizendo, a mesma coisa de Esaú, eu quero e quero agora. É a geração micro-ondas. Eu quero agora. Pouco me importa depois. Esaú, a Bíblia diz que ele é inconsequente, ele é impuro, ele é leviano. Eu estou com fome, me dá. É o namoradinho com a namoradinha que tem desejos e impulsos, mas quer agora. Eles estão nem aí com as consequências disso tudo. E quando você vai olhando a vida, você vai percebendo como muitas vezes o diabo sugere para nós atalhos. José chegou lá na casa de Potifar, logo veio a mulher de Potifar dizendo, cara, você não tem green card. Você nem sequer sabe falar essa língua, você é escravo. Você tem uma grande chance agora de promoção. Transa comigo que vai ser tudo mais fácil para você. E José diz, não. Eu não posso fazer isso contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Não dá. Caminho fácil não vai. Porque José sabe que aceitar essa proposta agora
significa desprezar o processo de Deus para a vida dele. A Bíblia nos diz que Davi foi perseguido por Saul durante anos. Era o sogro dele. Por 2 vezes, Saul cai na mão de Davi, assim, de forma misteriosa. Os soldados de Davi chegam para Davi e dizem: mata esse desgraçado, é a hora, Deus entregou ele na tua mão. Vai lá, quer que eu faça isso para você? Ele disse: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Isso não é problema meu. Olha como isso é complicado para a nossa geração e para nós. Essa coisa de aguardar tempo. A Bíblia diz que Saul perdeu o reinado dele porque ele admitiu para Samuel que ele foi forçado pelas circunstâncias. A pressão para fazer a coisa, o que aconteceu com ele, forçado pelas circunstâncias, pela atitude imediatista dele, o senso do urgente, e ele perde o seu trono para sempre. No caso de Esaú, o prato devia ser muito cheiroso, de forma bonita. Quem sabe nada disso, porque para quem está com fome, qualquer prato de comida é saboroso, né? Existe aqui um dos grandes desafios para o nosso coração, que Scott Peck chamou de delay gratification. Ele disse que nós precisamos aprender a fazer isso. Entender que gratificação, muitas vezes, implica numa demora. Nós temos que esperar a gratificação. As coisas têm processos. Bons negócios não batem a porta. Não existe almoço grátis. A vida é assim mesmo. Então, há muitas pessoas que não conseguem resistir às compras e vão entulhando a sua casa de coisas novas, mas o cartão de crédito já está todo estourado. Delay gratification nenhuma. Nenhuma demora, postergação do sentimento de que tem que satisfazer agora. São as pessoas que vão assumindo posições, mas tudo no imediatismo, sem conseguir esperar o tempo de Deus. E o texto aqui nos fala que o que acontece com pessoas imediatistas é muito lacônico. Olha o versículo 34, como é que descreve. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Olha os verbos. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou-se e ele saiu. É interessante esse processo aqui. Ele come, ele bebe, e ele sai, não tem implicação nenhuma. Que grandes implicações vai vir para a vida de Esaú por causa dessa decisão tola dele de vender o direito de primogenitura. Então, gente, o grande risco que esse texto aqui nos aponta para a nossa mente, para o nosso coração, é do imediatismo. Tome cuidado com as propostas de almoço grátis que você tem. De coisas fáceis demais, que você tem que sacrificar valores, princípios, heranças que o Senhor tem dado a você. Não sacrifica, não. Não vai por esse caminho. O fascínio do caminho mais curto é imenso. Parece que as coisas podem ser muito resolvidas assim, fáceis, mas não vá. Tá? Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Nunca se esqueça disso. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, gente, é que Esaú despreza as coisas de Deus. É o segundo risco do caminho mais curto. O caminho mais curto te leva a desprezar as coisas de Deus. Jacó age aqui com malícia. Jacó deprecia, despreza e Esaú aceita. Essa é a estratégia do diabo, sempre. E esse texto aqui nos mostra exatamente isso, né? Transformar as coisas sagradas em coisas banais. Olha o que Jacó faz. A proposta dele é absolutamente indecente. Vende-me o teu direito de primogenitura. Cara, mas um direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilha, tem dó. Mas é essa a estratégia que o diabo sempre usa conosco. Ele começa a nos levar a pensar que aquilo que nós temos de mais sagrado, que são as nossas heranças divinas, elas podem simplesmente serem barganhadas, porque elas já não são realmente tão importantes como a gente achava que elas eram. A gente despreza as coisas de Deus. E Esaú, ele banaliza também, ele minimiza, ele vulgariza o sagrado. Que Jacó também já fez isso. Mas Jacó fez como estratégia de venda. Esaú faz como estratégia de compra.
O que implicava perder o direito de primogenitura? Primeiro, Esaú teria porção dobrada dos haveres paternos depois da morte dele. Herança dobrada. Que Jacó recebesse, ele receberia o dobro. Segunda coisa, ele teria o direito de exercer o sacerdócio sobre sua família. O irmão mais velho era o que assumia a direção da casa. Terceira coisa, em relação à família de Abraão, a primogenitura incluía mais um direito maravilhoso, o de ficar na linhagem genealógica daquele que seria o Salvador do mundo, de Jesus. Olha que coisa, olha o que ele está fazendo. Agora ele despreza todas as coisas sagradas, a religião, as convicções, Cristo. E a gente vende as coisas de Deus, a gente barganha as coisas de Deus por coisas absolutas, por bagatelas, por quinquilharias. A gente pega as coisas mais valiosas que nós temos, a nossa experiência sagrada, e transforma isso numa coisa vulgar, barata, e negociamos. A Bíblia diz que ele despreza o direito de primogenitura. Ele despreza. Ele está dizendo aqui, de que me vale o sagrado se eu estou com fome? Fidelidade a Deus, para quê se eu tenho um desejo aqui agora, explícito, na hora, eu posso satisfazê-lo? Não é assim? Eu vou. Essa foi a proposta curiosa que Satanás fez a Jesus, quando Jesus estava 40 dias no deserto, ele está com fome. A mesma estratégia ele usa, diz assim, mande que esses pães, se as pedras se transformam em pães, você está com fome, sacie seu desejo, vai lá, resolve o problema. Jesus diz, não, para aí, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha essa percepção. A mesma estratégia que o diabo usa aqui na boca de Jacó é a que ele usa aqui agora para incitar o Filho de Deus a cair. A mesma estratégia que ele usa de pegar as coisas que você tem, os seus princípios, as suas convicções, a sua fé, e jogar isso tudo no lixo e dizer, larga esse negócio. Ele despreza as coisas de Deus. E é exatamente isso aqui que nós percebemos na vida de Esaú. E desprezar as coisas de Deus, as coisas sagradas, traz danos espirituais para nós. Nós perdemos bênçãos, perdemos privilégios. E é o que nós percebemos aqui. Esse texto nos indica, meus irmãos, que a leviandade e a precipitação de Esaú tem a ver com o caráter dele. Essa atitude dele que nós percebemos aqui, né? É uma atitude que tem a ver com o caráter dele, porque ele come, ele bebe, ele levanta-se e sai. Esaú faz isso tudo, aquela atitude dele não perturba, ele faz e sai. A reação dele é de completa displicência. Ele não demonstra que aquilo o incomodou. Ele não sai dali arrependido, lamentando, passa errado. Não, vulgarizou. Há uma expressão que a gente usava muito no seminário, que a gente dessacralizava o sagrado. Você tira o valor do sagrado, né, e rompe. É o que nós percebemos aqui. Esses apelos imediatos para a satisfação das nossas carnes são sempre colocados em momentos de muitas necessidades da gente. Satanás sabe trazer a tentação no momento em que você precisa disso. As propostas do diabo sempre chegam como soluções. E você tem que saber filtrar e dizer não. A nossa carne, irmãos, ela é matreira. Esses desejos estão aí presentes. E quando associados à estratégia do diabo, leva a gente para o buraco. Não esvazie as coisas de Deus na sua história. Não esvazie os valores de Deus. Esse texto também, meus irmãos, nos mostra que a gente pode tomar decisões do jeito que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser. Mas que a gente não pode impedir que as consequências das nossas decisões venham sobre a gente. Você pode decidir o que você quiser. Agora, você não pode impedir que depois que você decidiu, essa decisão, ela se torne contra você. Porque quando você decide, é um pacote que vem.
Decisão, ela traz implicações. Para que lado você for, essas decisões vão ter implicações. Uma decisão hoje, de seguir a Jesus, por exemplo, hoje, se você está aqui e não entregou sua vida a Cristo, e hoje você decide entregar sua vida a Jesus, essa decisão, ela é um pacote. Ela tem implicações para a sua vida, para a sua família, tem implicação para os filhos que virão, ou que já estão aí, tem implicação para os filhos que ainda hão de nascer. Ela tem uma implicação quase eterna. Mas a rejeição do Filho de Deus também tem sérias implicações. Porque quando você decide todo o pacote, todo o resultado vem junto. Há muitas pessoas que querem decidir pelo mal e querem as bênçãos. Há muitas pessoas que querem fazer as coisas erradas e mesmo assim querem ser abençoadas por Deus. Não é assim que funciona. Eu queria concluir com vocês pensando no texto lá de Hebreus, que eu li com vocês no início. Hebreus 12, 16, já no Novo Testamento, muitos anos depois, vai nos dizer algumas coisas que são sérias. Diz assim no versículo 16, Hebreus 12, 16. Ele está falando da santidade, da santificação. Ele está falando para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aí ele fala no versículo 16. E nem haja algum impuro ou profano. Impureza, a palavra porneia aparece aqui, que tem a ver com pornografia, mas é uma série de coisas ligadas à porneia. Ou profano, gente que seculariza a alma. Olha como é que faz, despreza o sagrado, a alma seculariza. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Esaú agiu assim. Ele, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele pegou a coisa mais sagrada que ele tinha e vendeu por uma coisa imediata, satisfação imediata da carne, só. Agora, me chama a atenção, e esse texto tem me incomodado muito, já não é de hoje, no versículo 17, porque fala assim: pois sabeis também que Esaú, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Parece que lá na frente, Esaú percebe o vacilo dele. Lembra quando ele foi se encontrar com Isaac para receber a bênção? E a Bíblia diz que ele chora amargamente por não receber a bênção. A bênção não lhe foi dada. A bênção foi para Jacó. E nessa hora parece que cai a ficha dele. Nessa hora ele percebe, né? Como é que eu fui fazer isso? E a Bíblia diz aqui que ele, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Olha o pacote, a decisão sua, o que está fazendo. Anos depois, olha o que acontece com as nossas decisões agora. Elas repercutem lá na frente. E o texto nos diz mais: ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu estou tentando entender esse texto. Eu não sei se eu realmente entendi esse texto. Porque, meus irmãos, a gente sempre ensina o seguinte: que quando houver arrependimento em nós, Deus perdoa e Deus muda a nossa história. O texto aqui diz que ele buscou a bênção, mas não achou lugar de arrependimento. Aí eu fico me perguntando, e o texto fala assim: embora com lágrimas o tivesse buscado, ele buscou esse arrependimento. Aí eu fico me perguntando, não pode haver arrependimento porque Deus não quis dar o perdão para ele? Não parece que seja assim. Porque a Bíblia nos fala que o nosso Deus é compassivo e misericordioso. E que se alguém confessa e deixa, alcança misericórdia. Parece-me, porém, e aqui é uma leitura meio complicada que eu ando fazendo esse texto, se eu estou entendendo exatamente o que esse texto da palavra de Deus nos diz, parece-me que o que aconteceu com Esaú é que Esaú entrou num processo de endurecimento espiritual. E quando ele quis voltar para restaurar, ele não encontrava mais jeito. Já viu aquelas pessoas que vão e parece que não tem jeito de voltar mais? Vão fundo demais no pecado, vão fundo demais no mal. E aí quando querem voltar, o coração deles parece que bloqueou, ficou truncado e não tem retorno mais. Esaú quer voltar, ele não consegue voltar, porque foi longe demais.
Ele não encontrou lugar de arrependimento. Olha que situação complicada. Eu tenho pensado que uma das coisas mais complexas da alma de alguém é quando essa pessoa chega num ponto em que Deus diz: filho, vai do jeito que você quiser ir. Porque a Bíblia diz que a maior ira de Deus contra o homem, a gente pensa em ira de Deus como tsunamis, terremotos, mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, que a ira de Deus é Deus deixar-nos ir de acordo com os nossos desejos e paixões carnais. Quando a nossa mente ela se torna corrompida e as nossas emoções são danificadas. E por causa disso, porque os homens desprezam a Deus, a Bíblia fala, despreza o conhecimento de Deus, a Bíblia fala que Deus os entrega a disposições mentais reprováveis. Ele entrega os corpos dessas pessoas para desonrarem entre si. Eles vão no pecado deles, Deus deixa ir. A melhor ilustração que eu vi isso foi de um pai que quer ajudar o filho a se corrigir, e admoesta, e repreende, e educa, e o menino quer fazer do jeito dele. Aí chega um determinado momento que o pai e a mãe olham para o filho e falam assim: filho, não tem jeito, eu já tentei fazer de tudo com você, você só quer fazer do seu jeito, então você vai, meu filho, vai fazer do jeito que você quiser, quebra a cara. Eu já vi muitos pais fazendo isso com filhos. Chega um momento em que: o que eu vou fazer, pastor? Não tem mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, que eu achava que eu dava conta, não tem jeito. Ele quer ir. E ele vai. E esta decisão dele, de fazer o que ele quer, o desejo que ele busca, se torna para ele a armadilha dele. Se torna o julgamento de Deus. Então a liberdade que está buscando se torna depois a corrente que o aprisiona. Esaú vai no imediatismo dele, na busca dos desejos imediatos. Ele vai no desprezo às coisas de Deus e de repente ele quer a bênção. Ele quer mudar. Mas ele não encontra mais lugar de arrependimento. Que situação triste. Que situação triste. É por isso que a Bíblia nos fala também em Hebreus que hoje, se ouvirmos a voz de Deus, a gente não deve endurecer o nosso coração. Não deve endurecer. Hoje é tempo de arrependimento. O apóstolo Paulo fala que hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é dia de salvação. É lugar de arrependimento. Oportunidade de arrependimento. De Deus mudar a nossa história. Da gente retomar essas atitudes tolas, impensadas da nossa história e refazê-las à luz daquilo que o Evangelho nos promete de restauração e vida. É hoje o tempo de Deus começar a construir a partir de todo esse fracasso da gente, mas trazendo esse fracasso a Deus, apresentando, Deus começar a reconstruir nossa família, nossa história, a nossa mente, nossas emoções. Que coisa fantástica, que oportunidade maravilhosa. Hoje é o tempo sobre o modo oportuno. Hoje é o dia de salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esaú despreza, ridiculariza o sagrado. Ele come, ele bebe, ele levanta-se e ele sai, sem entender quão sério foi o que ele fez. Lá na frente ele diz: ei, eu fui longe demais. Mas eu fui tão longe que ele mesmo já não conseguia mais retomar a sua história. Ele perdeu o eixo da história dele. Que Deus nos livre disso. Nós temos a graça de Cristo para a nossa vida, para restaurar a gente. E a grande bênção é que o Evangelho pode mudar qualquer pessoa, em qualquer situação. E o que é mais fantástico, ele pode mudar até a gente mesmo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos dê um coração devotado a Ti, Senhor. Quebrantado, compungido. Ó Deus, dá-nos sensibilidade às Tuas coisas, ó Pai. Livra-nos, ó Deus querido, de querermos as coisas sem considerar as decisões que a gente toma. Livra-nos de distanciarmos do Senhor a tal ponto que depois nosso coração não dê conta mais de voltar. Obrigado porque o Senhor está nos convidando hoje para uma tomada de posição, para uma restauração. Obrigado pela Tua palavra, pela advertência que ela nos traz. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.